Olá, pessoal, tudo bem? Como estão? Professor Guilherme aqui, para a gente trabalhar, então, o nosso tema de ética profissional, dando continuidade aí, obviamente, né, à nossa sequência dos conteúdos. Então, para nos situar, nesse módulo aqui, eu vou estudar aí com vocês a respeito dos sujeitos, né, da advocacia. Eu gosto de usar aí essa expressão, que justamente abarca, né, o modo como nós vamos exercer aí a advocacia. Nós já vimos a advocacia em termos da sua origem, o órgão regulador, vimos o que é a atividade advocatícia, né? Então, que de fato o advogado ali faz e realiza, também os critérios para que ele se inscreva, né, na categoria aí de advogado, de advogada, e agora a gente precisa saber o modo que eu posso realizar a advocacia, né? E para isso, para a gente pensar no modo de realizar a advocacia, nós temos vários campos ali, né, de formatações que isso é possível, né? Podemos falar aí do estagiário, podemos falar do advogado associado, podemos falar do advogado empregado e talvez o mais comum e mais conhecido, né, os escritórios aí que na verdade são as sociedades de advogados, seja uma sociedade simples ou uma sociedade unipessoal. Então, hoje são essas formas que nós encontramos com respaldo na nossa legislação para a gente poder exercer aí a advocacia, né, regularmente, segundo ali o nosso estatuto, as previsões também dos regulamentos e demais normativas, ok? Então, ao se falar em sujeitos da advocacia, nós estamos falando justamente no modo em que você vai exercer essa atividade advocatícia. Seja lá na modalidade, óbvio que aí o estagiário, a gente vai ter essas restrições, eu vou estar falando aqui do estagiário devidamente inscrito, né, pessoal, nos quadros da OAB, ele não é advogado propriamente dito, mas ele é um sujeito no campo advocatício, então eu tenho o estagiário, o advogado associado, o advogado empregado, né, um seletista, e a sociedade, sociedade unipessoal de advocacia e sociedade ali simples, né, de mais de dois advogados, ou sociedade plurilateral de advocacia, ok? Bom, gente, é um tema bem tranquilo de ser trabalhado, sendo mais pragmático aí, pensando em provas, né, do exame de ordem, é um tema que é sempre cobrado, né, ali das 8 questões sobre essa temática de sujeitos da advocacia, normalmente ali duas ou até mesmo três questões acabam ali rebatendo ou tendo reflexo nos temas que a gente vai trabalhar hoje, né? Tivemos muita novidade em 2022, como a reforma do nosso estatuto, da Lei 8.906, em especial no campo dos sujeitos ali da advocacia, inclusive aqui no material que eu preparei, eu vou destacar, né, essas novidades aí que já apareceram em prova, possivelmente devem ser mais recorrentes também em próximos exames. Mas não só pensando em exame de ordem, mas também em relação a aspectos mais pragmáticos, né, para a gente compreender o exercício da advocacia aí de uma forma mais ampla, em especial quem está aí mais no começo de períodos, né, nossa turminha aí de segundo, terceiro períodos, quarto períodos, enfim. Então, isso também é relevante. Por isso que eu não vou tão aprofundar alguns temas específicos aqui, considerando ali o nosso público-alvo, vocês, e a intenção do que a gente pretende nessa parte da disciplina, ok? Bom, vou pedir licença aqui para compartilhar o material. Esse material já vai estar disponível aí para vocês junto da aula. Vamos lá. Deixa eu só pôr minha cara no lugar certo. Desculpa. Então, gente, vamos lá. Sujeitos da advocacia, estão aí os nossos sujeitos, né? O advogado autônomo, a gente não vai estudar ele de forma específica, porque, na verdade, ele é o profissional liberal, né? E tudo aquilo que a gente já estudou se aplica a ele, né? Então, não existe ali um estudo específico do advogado autônomo, que é o profissional liberal, tá? Agora, a sociedade simples, a unipessoal, o advogado empregado, o advogado associado, né, que vai ter aí uma alteração significativa em 2022, com a reforma da lei, e o nosso estagiário, ok? Gente, vamos começar pela sociedade, tá? Se eu estou falando de sociedade, né, eu estou falando aqui necessariamente de duas ou mais pessoas, tá? Mas aqui não é qualquer pessoa, que são pessoas o quê? Advogados, não é isso? Devidamente inscritos e regulares ali nos quadros da ordem, né? Esses dois ou mais advogados, eles vão se reunir e ali aqui a gente aplica os princípios, né? Os princípios de direito societário, tá?
Esses princípios de direito societário, então, são aquelas regras básicas, né? Se eu estou criando uma sociedade, eu estou criando uma pessoa jurídica. Se eu estou criando uma pessoa jurídica, ela é autônoma no direito brasileiro. Então, eu, criador dessa pessoa jurídica, não me confundo mais com a minha criação aí, ó, com a minha pessoa jurídica, que nesse caso vai ser uma sociedade de advogados, tá? Por que disso, Guilherme? Para que se fazer, então, sociedade? Quando a gente estuda o direito societário, a grande vantagem, né, aí do direito societário é justamente essa perspectiva, não é isso? De você compartilhar, não é? Você compartilha a participação nos resultados, mas você também relativiza e mitiga eventuais prejuízos, né? Uma coisa é eu suportar um prejuízo sozinho, outra coisa é ele ser partilhado entre outros ali que têm, né, entre nós uma afinidade de formar essa comunhão, de formar essa sociedade. Então a perspectiva é essa, né? O animus societatis, que é a intenção de formar a sociedade, por 2 ou mais advogados, né? Toda a esquematização e estruturação, gente, dessa formação societária vai seguir as regras básicas que quem já estudou ou vocês ainda vão estudar lá no direito societário, em especial no caso aqui, já que a gente está falando de uma sociedade simples, então se submete ao Código Civil, a uma sociedade que jamais vai ser de natureza empresarial, a sociedade de advogados. Então, as regras de constituição vão seguir as premissas lá, né? Então, questão de cotas, a questão de formação do capital social, isso tudo vai para as regras gerais lá do direito civil. Aqui, para nós, interessa quais são as particularidades específicas que a legislação advocatícia vai exigir para essa formação societária, tá bem? E aí, os destaques que eu faço para vocês, né? Se fosse uma sociedade comum aí, enfim, né, nesse sentido geral da palavra que eu quero dizer, você iria registrar ou no registro empresarial, né, no registro mercantil de pessoas jurídicas, se ela fosse uma sociedade empresária, ou então você levaria a registro no registro civil de pessoas jurídicas, se ia levar lá um contrato social, um estatuto social e assim por diante, tá? No caso da sociedade simples, que ela se monta por meio de um contrato, né, social, esse contrato social a gente não vai levar, óbvio, né, lá para o registro civil de pessoa jurídica. Nós vamos levar o quê? Para o respectivo conselho seccional. Então tá aí, ó. Então você vai registrar a sua sociedade no respectivo conselho seccional. Lá ele vai ser aprovado e vai ser criado, portanto, a sua sociedade de advogados e ali ela vai ter a sua sede, ok? Ali ela vai ter a sua sede, tá? Lembrando que quando nós registramos, tá, gente, uma sociedade de advogados, elas também vão possuir um número de ordem, tá? Tal qual nós temos, né, como advogados, o nosso número de ordem, as sociedades ali advocatícias também terão seu número de ordem, tá? Então, outro ponto, né, que a gente precisa destacar. No caso de formação de sociedade de advogados, tá? Nós não temos aqui em relação a esse aspecto nada, né, via de regra, que lembre, que lembrar aqui perspectiva empresarial, empresarial se aplica, tá? Como assim? Se eu quero criar um supermercado, eu posso pôr o Bom Preço Supermercado, não é isso? Será que eu posso criar assim? Sociedade de advogados, somos fodões, advogados associados? Não posso, tá? Então, nome de fantasia, tá? Que é um instituto típico lá do direito empresarial, para a gente fazer captação de clientela, aquela história toda, aquilo é lá para o direito empresarial. No caso, né, de sociedade de advogados, obrigatoriamente o nome da sociedade tem que seguir o princípio da veracidade. Isso quer dizer o seguinte, ó, a sociedade leva o nome dos sócios, ou de um sócio e as abreviaturas, se for o caso, tá? Então, eu e o Pedro. Então, Silva e Andrade, advogados associados, tá? Pedro, advogados associados, tá? Álvares Tavares,
sociedade de advogados, tudo bem? Então, a gente tem essa liberdade de constituir o nome da sociedade de advogados aqui, mas sempre respeitando o princípio da veracidade. E essa veracidade é dizer, só pode aparecer o nome dessa sociedade, eventualmente ali, né? Aqueles sócios que de fato são sócios fundadores daquela sociedade, beleza? Tá? Isso é importante para trazer justamente essa segurança e veracidade daquela sociedade, quem compõe, tá? Um detalhe interessante é que no caso de sócio falecido, tá, pessoal? Às vezes foi um sócio fundador, alguém importante nesse processo. Então, no caso aí de sócio falecido, desde que haja previsão prévia no contrato dessa sociedade, é possível manter o nome dele na sociedade, tá? Mas fora essa hipótese, então um sócio se retirou da sociedade, faleceu e não é esses casos, tem que tirar o nome dele lá do nome da sociedade de advogados, beleza? Tá? Então, outro ponto aí, né? Outra perspectiva em relação ainda a tudo que lembrar empresarial, está fora aqui do ambiente de formação societária, tá? Então, uma sociedade de advogados, como regra, tá? Uma sociedade de advogados, dentro do seu âmbito de atuação, ali só pode prestar serviço advocatício. Ah, Guilherme, eu sou corretor e sou advogado. Posso fazer também aqui, né, reuniões de corretagem, etc. Não, tá? Pela nossa atual legislação, a gente tem uma alteração interessante, eu vou falar dela, mas pela nossa legislação, você não pode, né, dentro do ambiente societário ou de prestação de serviço advocatício, acumular com qualquer outro tipo de atividade profissional que não atividade ali advocatícia, beleza? Tá? Então, uma outra questão aí relevante, ok? Outro ponto, né, em relação, ainda que se aplica sobre essas questões. No caso de formação, né, gente, de uma sociedade ali de advogados, tá? Todos os membros vão ser sócios, tá? Então, todos os membros ali necessariamente vão ser o quê? Sócios. Uma vez que eles são sócios, né, nós vamos ter ali a figura de um sócio administrador. Esse sócio administrador, aquele que vai, né, fazer ali os atos representando a sociedade, né? O que nós tínhamos até então? Qualquer advogado, né, em sendo sócio, poderia ser sócio administrador. Eu não posso contratar um terceiro para ser sócio administrador de uma sociedade advocatícia, tá? Agora, uma questão que era interessante, tá? Às vezes eu sou procurador de Estado, nós vamos estudar isso mais para frente. O fato de eu ser procurador de Estado não, né, me obsta ao exercício da advocacia. Eu vou estar meramente impedido de advogar contra quem me paga, contra a fazenda pública que me remunere, tá? Só que a lei 8.112, tá? E as legislações estaduais repetiam isso, ela dizia o seguinte: o cara que é servidor público, tá? Ele pode participar de sociedades, mas só como cotista, né? Acionista, ele não poderia ser ali administrador, estar à frente da gestão daquela sociedade, assim por diante, tá? A gente teve uma alteração que é o seguinte: no caso de sociedade de advogados, mesmo, tá? Que esse advogado seja impedido, nesse caso, de ser funcionário público, no caso de sociedade de advogados, ele vai poder ser sócio administrador, sim, tá? Então, mais uma outra exceção que nós temos aqui no campo de formação de sociedade de advogados, ok? Outro ponto importante para a gente lembrar aqui, e específico sobre a sociedade de advogados, tá, pessoal? A sociedade, ela tem uma sede, tá? Então, aqui a gente faz o registro, né, em relação à sede, que vai ser no conselho seccional, tá? Por sua vez, gente, em relação a esse aspecto, é possível eu ter a sede, que vai ser ali a matriz, mas assim como no direito societário, a gente pode criar o quê, ó? Filiais, né? Filiais, tá certo? Filiais, faltou um I, né? Posso criar filiais, tá? Não, estava certo antes. Filiais. Posso criar filiais. Então, eu tenho aqui a matriz, a Martins Borges Advogados Associados, né? Sociedade de Advogados, sede aqui. E ao invés de fazer todo um ato constitutivo novo, enfim, eu vou criar uma filial lá em Santa Catarina, né? Na seccional de Santa Catarina. É totalmente possível ir também, ok? Beleza?
Bom, gente, em relação, né, ao último ponto que eu queria destacar nessa questão ainda introdutória de sociedade simples de advogado, tá? Algumas questões de ética a gente vai ver em momento oportuno, então, óbvio, né, se eu estou dentro de um escritório, né, de advocacia, de uma sociedade de advogados, se eu sair dessa sociedade, eu tenho que manter o sigilo, né, em relação a eventuais clientes aqui que atendi, então essas questões de relações principalmente éticas, a gente vai ver quando estudar o Código de Ética e Disciplina, tá? Mas uma outra, né, que também eu queria frisar aqui, é que se você fazer parte de uma sociedade, ao você fazer o contrato, né, de prestação desse serviço e fazer ali a procuração, que a gente também vai estudar na próxima aula, tá? Essa procuração ela tem que ser, ó, necessariamente individual para todos os membros daquela sociedade. Fazer menção à sociedade e outorgar, o que é isso? Conceder poderes individualmente a cada um dos advogados ali daquela sociedade, ok? Beleza? Mas a gente vai ver isso melhor quando estudar aí procuração, contrato advocatício, tá? Gente, aqui é a novidade, né, que eu destaquei para vocês. Então, como regra, eu não posso, né? Ali ter no mesmo ambiente, né, outra relação profissional, tá? Só que aí vem a legislação, né, lá no artigo 15, parágrafo 12 aí, tá? E vai trazer justamente a figura do coworking, que veio muito forte com a pandemia, né? Muitos espaços, né, de convivência pós-pandemia, né, começaram a se articular e você tem ali vários profissionais dividindo aquelas salas, aqueles espaços, tá? Muitos escritórios de maior monta começaram a alugar, por exemplo, suas salas, né, tendo o escritório mesmo, a sociedade, e alugava ali para outro colega advogado e vivia naquele mesmo ambiente. Isso passa a ser permitido agora, de forma expressa, no âmbito da advocacia, tá? Mas veja, a gente está falando aqui, no caso de sociedades, né? E também isso não se confunde com você prestar outro serviço fora desse ambiente, né? O cowork aqui é em relação à advocacia conviver com outros escritórios ou outras atividades profissionais, mas dentro do ambiente que de fato você ocupa ali naquela prestação de serviço, ali é só advocacia, tá? Então tá aí, a sociedade de advogados ou a sociedade unipessoal de advocacia podem ter como sede filial ou local de trabalho, ó, espaço de uso individual, ok, já é o que existia, ou compartilhado com outros escritórios de advocacia ou mesmo empresas. Desde que nem advogado não pode ser fofoqueiro, desde que respeitadas as hipóteses o quê? De sigilo profissional, ok? Então tá aí a figura do coworking na advocacia, tá? Bom, gente, os outros temas, né? Nós já trabalhamos, então a questão do sócio falecido, a questão em relação à manutenção do nome dele, tá? Aqui sobre o sócio, né, que é servidor público, poder ser sócio administrador, a gente também já falou aí, tá? Bom, gente, outro ponto é muito importante, a responsabilidade. Como que se dá a responsabilidade aí do advogado no campo? Opa, responsabilidade do advogado nesse campo, tá? Gente, qual que é a regra? Do sócio em relação à sociedade, nós temos aqui uma responsabilidade subsidiária. Subsidiária. Quer dizer o seguinte, eu, Guilherme, causei algum prejuízo, né? E aí esse cliente vai vir atrás de uma indenização. Quando ele vem atrás, né? Eu, Guilherme, que atuei em nome da sociedade, tá? Então existe um instituto que é o benefício de ordem. Na hora que for atrás de mim, eu vou falar, pera lá, ó, primeiro você vai cobrar da sociedade que eu faço parte. Então, em relação, portanto, a eu e a sociedade, é subsidiário, tá? Então, vai primeiro lá na sociedade. Se lá na sociedade não tiver nada a esgotar, aí, de fato, se chegar até o advogado, a responsabilidade do advogado, ela é pessoal e ilimitada. No caso dos entre os sócios ainda, ela é solidária. O que isso quer dizer, gente? Esgotou tudo lá da sociedade, não tem dinheiro para pagar? Vamos atrás de cada um dos advogados, tá? Vamos atrás aqui do Guilherme, do Pedro e do João, tá? O prejuízo é aí de 90 mil. O que esse indivíduo que levou o prejuízo pode fazer? Ele pode acionar só o Pedro
e cobrar diretamente do Pedro os 90 mil. Inclusive, é ilimitado, porque eu posso chegar no seu patrimônio pessoal, no seu carro, na casa aí, eventualmente, que você tem, seus imóveis. Então, de forma pessoal, você responde. E solidária é que eu posso exigir de um só, tá? Uai, Guilherme, os demais sócios, né? Aí você não vai levar o prejuízo? Aí depois eu, Guilherme, vou atrás dos outros dois para pedir essa repartição ali dessa dívida, tudo bem? Então é assim que funciona, né? A responsabilidade ali do advogado sócio em termos de prejuízo, né? Responsabilidade civil que ele causar eventualmente a clientes, ok? Bom, gente, tá? Aqui é uma outra novidade em relação ao que eu trouxe, tá? É uma leitura muito específica, eu não indico isso aqui para vocês nesse momento, tá? Tá tudo lá no, também a partir do artigo 15 aí do nosso estatuto, que são aspectos muito técnicos, voltados até mesmo a questões tributárias, né? De recolhimento quanto a questões que envolve ali impostos, enfim, da sociedade. Se for mais para atender demanda, até mesmo lá do direito tributário, essa parte aqui é mesmo só para cair em prova, né? Não faz nem muito sentido aqui, tá? A do parágrafo segundo aqui, ela é interessante porque a gente vai ter ali, depois vai estudar a parte, incompatibilidades e impedimentos, né? São situações que você não pode advogar ou ter uma restrição na advocacia. No caso de uma incompatibilidade temporária ou só de um impedimento, isso não obriga você a sair da sociedade, tá? Você não vai poder, né, obviamente, usar o seu nome e sua imagem em favor da sociedade, mas você continua sendo ali sócio, beleza? Tá? Você continua ali sendo sócio, e essa informação deve ser registrada aí, no caso específico, averbada, lá junto ao ato constitutivo, tá? Então, virei procurador de Estado, eu tenho que averbar isso lá no ato constitutivo, mas eu não preciso sair da sociedade, tá? Mas eu não posso usar dessa questão como um meio de propaganda, né? Na verdade, propaganda não, desculpa, como meio de publicidade advocatícia, ok? Bom, gente, outro ponto interessante, né? Que é a possibilidade de unipessoalidade temporária, tá? Então, qual que é a regra? Uma sociedade é formada por duas ou mais pessoas, tá? Mas, eventualmente, tá? Se todos os sócios falecerem, sobrar só um, ou então se os sócios se retirarem, tá? Ou se brigarem entre si, o que que dá para fazer, tá? A lei permite você ficar por até 180 dias de forma individual, tá? Após esse prazo, você vai ter que dar uma solução. Ou um outro colega vem para compor essa sociedade, ou você vai converter a sua sociedade simples em uma sociedade o quê? Unipessoal, tá? Ou você vai extinguir a sociedade de vez e vai advogar de outra forma, tá? Então, tempo máximo aí que uma sociedade precisa, né, ser reconstruída é de 180 dias ali depois da redução desses sócios a uma única pessoa, tá? Bom, gente, agora uma outra regrinha, né? Que é de suma importância e campeã de prova, tá? Parece bastante aí na OAB, é o seguinte: será que eu posso, né? Eu posso fazer parte de mais de uma sociedade, sociedade de advogado, tá? A resposta é sim. Ou seja, eu faço parte aqui da Martins Borges, em Goiás. Posso fazer parte lá da Silva Moreira, no Rio Grande do Sul? Posso, tá? Então, no Brasil inteiro, tanto sociedade simples quanto sociedade unipessoal, eu posso fazer parte mais de uma, tá? O que você não pode é figurar em mais de uma sociedade, seja qual o tipo dela, tá? Simples ou unipessoal, dentro da mesma base territorial que ela tem sede. Leia-se, tá? Dentro do mesmo conselho seccional. Eu não posso fazer parte aqui da Martins Borges, em Goiás, e também ter uma sociedade unipessoal em Goiás, ok? Ou participar de uma outra sociedade aqui em Goiás. Agora, no Brasil e no DF, tranquilo, tá? Então, tá aí a previsão. Né? Nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de advogados, constituir mais de uma sociedade unipessoal, ou integrar simultaneamente uma sociedade de advogados e uma sociedade unipessoal com sede ou filial na mesma área territorial do respectivo conselho seccional.
tá bem? Então, regrinha importantíssima aí, sob pena de ficar irregular esse advogado, tá? Como macete aí, né, pensando mais em prova, eu gosto de criar aqui o macete da regra do quadrado. Se o advogado se repetir dentro de um quadrado mais de uma vez, ele está irregular. Então, olha aqui, ó, se a gente olha Goiás, né? Goiás eu tenho a sociedade 1, formada por Pedro, Paulo e Maria, tá? E tem a sociedade unipessoal formada por Carlos. Em Goiás, algum advogado aparece mais de uma vez? Não. Vamos para Mato Grosso. Mato Grosso, ó, o Carlos aparece de novo, como a sociedade unipessoal. E ele também faz parte da Sociedade 2, tá? Junto com a Flávia. Algum advogado aparece mais de uma vez dentro do mesmo quadrado? Parece. Carlos está irregular em Mato Grosso, tá? Sociedade 3, na seccional de São Paulo, Maria e Marina, tá? Filial da Sociedade 1, ó, pera lá, filial da Sociedade 1. Quem é a Sociedade 1? Pedro, Paulo e Maria. Algum advogado aparece mais de uma vez aqui em São Paulo? Aparece. Como é a filial da Sociedade 1, ó, quem está aqui é a Maria. Então, nesse caso, a Maria está na Sociedade 1 como filial e na Sociedade 3. Maria está irregular em São Paulo, ok? Então, tá aí uma regrinha muito recorrente em prova, mas também, né, importante ser observada no dia a dia da advocacia, ok? Gente, a sociedade unipessoal de advogados, né, pode causar estranheza, uma sociedade, um só, Guilherme, né? E a ideia é essa, porque a gente monta a sociedade para blindar e ter maior proteção, principalmente patrimonial, né? Repartir os lucros e também ali a divisão ali de eventuais prejuízos. Então, a sociedade unipessoal de advocacia, né? Ela pegou ali um pouquinho a beirinha de um outro instituto que existia, né? De uma outra pessoa jurídica que existia, que era a Eireli, a empresa individual de responsabilidade limitada lá da galera do empresarial, e nós criamos isso. Então, eu, Guilherme, vou ser o único sócio e ter uma sociedade de advogado. Só que ela é unipessoal, tá? Quem vai, na verdade, justificar vai dizer, olha, não é assim. Na verdade, a relação societária é entre o Guilherme, que criou a sociedade, e essa pessoa jurídica criada. Então, tem duas pessoas aqui criando, né, esse vínculo societário. Tudo bem? Então, praticamente, gente, tudo que eu falei para a sociedade simples vale para a unipessoal. Diferença somente em relação ao nome, tá? Somente em relação ao nome, porque no caso, né, de uma sociedade unipessoal ali de advogados, ela necessariamente vai ser seguida ali, né, o nome civil do advogado fundador, né, seguido aí da expressão sociedade unipessoal de advogada, tá? Então, sociedade unipessoal de advogado. Diferença é só o nome ali. A gente vai pôr e outros, né? E associados. O restante ali é a mesma previsão. Tudo bem? Tranquilo? As mesmas regrinhas aí, tá? Então, sociedade individual de advocacia e de advogados, ok? Essa é a única particularidade. Bom, gente, sobre sociedades é isso. Conteúdo bem tranquilo, né? Que é o conteúdo essencial. Vamos para o próximo sujeito advocatício, que é o advogado associado, né? Gente, o coitado aqui do advogado associado, ele já foi um sofrido. Já foi um sofrido aí, ó, tá? Esse cara não tinha uma regulamentação específica, né? O advogado associado, ele não é sócio, tá? E ele também não é advogado empregado. Ele não tem carteira assinada. Ele era um limbo, tá? Então, quem que é esse cara? Ele não é sócio, então ele não tem as mesmas prerrogativas que quem é sócio. Ele também não é empregado, então não tinha lá questões salariais, as remunerações específicas. Ele fica nesse meio termo, tá? E o que que acontecia, né? Muitos escritórios contratavam, né, o advogado associado, mas, na verdade, a maneira como exigia, né, fazia isso à semelhança de um advogado empregado, né, para ele cumprir específico, jornada de trabalho, etc, etc, subordinação jurídica, todos os requisitos lá de uma relação de emprego, mas não assinava a carteira do cara, porque não, ele é associado, né? Fazer ali um contrato de prestação de serviço, um contrato de colaboração, tá? Então, existia esse locus, né, em relação à legislação. Em 2022, a gente regula de forma expressa e com maior detalhe a figura agora do advogado associado, tá? Então, quem é aí o nosso
advogado aí associado, tá? Então, o advogado associado é aquele que atua no escritório, né, na sociedade ali de advocacia, sem vínculo empregatício, mas participando dos resultados, tá? No caso, não são empregados no conceito trabalhistas nem sócio. O modelo associado se assemelha muito à contratação de advogado autônomo. E aí, óbvio, né? Com essa perspectiva de menos custos, tá? Então, tá aí a figura do nosso advogado associado. Tudo bem? Então, previsão a partir do artigo 17A da alteração que nós tivemos aí em 2022, tá? Ele já existia, tá, gente? Mas não era regulado de uma forma específica. O que nós temos de novidade em relação a ele, tá? Agora, o advogado associado, ó, obrigatoriamente, tá? Tem que ter contrato, tá? Se eu destaquei para vocês, enfim. Ah, não, coloquei, ó. Tem que ter o quê? Um contrato, tá? Contrato formal, contrato escrito, tá? Que é um contrato de associação ou de associado, tá? O advogado associado, ele pode se associar a inúmeras sociedades ou advogados ali nesse sentido, tá? Inclusive na mesma base territorial. Não tem nenhum problema em relação a isso, tudo bem? Então, tem que ter contrato escrito. Nesse contrato, necessariamente, eu preciso discriminar quais serão as atribuições que esse advogado vai realizar, como que se dará a forma dele de participação nos lucros, tá? E eventual contraprestação. Ele não tem direito a um salário mínimo, né? A remuneração ali, mas ele tem direito a uma contraprestação. Normalmente, os escritórios contratam ali colocando uma base, você vai ganhar aí 3 mil e, Guilherme, o que você conseguir de causas, 30% é seu. Beleza? Tá? Então, eu te dou aqui 1.500, você cuidar desses aqui, de pasta e meio de cliente, mas tudo que você captar, 30% é seu, o restante fica aqui para o escritório, tá? Então, normalmente funciona dessa forma. Diferente do advogado seletista, que eu vou ter lá o meu salário, né? Na minha carteira de trabalho aí, tá? Então, nesse contrato precisa ter essa previsão. O contrato também, gente, precisa ter prazo determinado, tá? E além disso, né, talvez ali a mais relevante, é que esse contrato precisa ser levado a registro, tá? Eu preciso registrar, ó, no conselho seccional respectivo dessa atuação. Por quê? Para fins de controle da OAB, né? Porque isso já deu muito rolo aí, principalmente em âmbito trabalhista e tudo mais, tá? Então tá aí a figura do nosso advogado associado, ok? Bom, gente, advogado empregado, tá? Esse daqui é o menos sofrido, né? Que pelo menos ele tem carteira de trabalho. Quem que é esse cara aqui? Ele é o contratado. Contratado, tá? Se ele é contratado, ele vai ter CTPS. Ele é seletista, tá? Então, aí vocês vão estudar que no âmbito da relação empregatícia, nós temos requisitos, entre eles a subordinação jurídica, a relação patrão-empregado, tá? Se o seu patrão fala, né, dentro das suas atribuições, que é para fazer isso, isso e aquilo, você tem que fazer, sob pena ali de levar uma advertência, tá? Então, se você tem direito a férias, quem escolhe o período de fruição dessas férias é o patrão. Existe uma subordinação jurídica inerente na relação empregatícia, quase como uma relação de mando, né? Então, o advogado empregado vai ser esse cara que a empresa lá, né vamos dizer, o supermercado Jotas, contrata ali um advogado para cuidar, né, das suas demandas jurídicas, administrativas, tá? E ele vai contratar dentro do regime trabalhista, tá? A questão é, o regime trabalhista comum, ele traz algumas questões que, em tese, poderiam violar direitos e prerrogativas dos advogados. Por isso que o nosso estatuto, a Lei 8.906, vai trazer algumas adaptações a essa questão. A primeira delas, e de maior relevância, é justamente aqui, né, esse debate entre a ideia de subordinação e a independência do advogado, tá? Ou seja, mesmo que eu seja um advogado empregado, eu vou manter a minha independência, tá? Então, a relação de emprego na qualidade de advogado não retira a isenção técnica e nem reduz a independência profissional inerente à advocacia. O advogado empregado não é obrigado, ó, a realizar serviços fora daquilo que de fato ele foi contratado, tá? Eu advogo para o supermercado Jotas, não vem o meu patrão querer que eu faça o divórcio dele, tudo bem? Ou atuar em alguma outra demanda. Possivelmente você vai ser demitido, né? Mas, dentro da nossa legislação aqui,
nós temos essa previsão aí para garantir essa autonomia, essa independência profissional no exercício da advocacia, beleza? Tá? Considerando, né, esse advogado empregado, ele tem uma dupla proteção, né? Eventualmente, eu posso, por exemplo, né, trabalhar dentro de uma universidade, no departamento jurídico, então, existe ali o sindicato dos trabalhadores, né, na área da universidade, mas as questões que envolvem a autonomia e o exercício advocatício são de exclusividades aqui da OAB, ela que vai titularizar todas essas questões, ok? Gente, aí novidade, né, que nós tivemos em relação a isso é pensar nos reflexos, né, trabalhistas. Se esse cara é advogado trabalhista, né, advogado seletista, então existem reflexos de direitos trabalhistas ali. E o primeiro que eu queria destacar era justamente a respeito, ó, do regime, né, do regime de trabalho. Isso aqui mudou por conta da pandemia. Então, o patrão, ele controla, né, o empregado, beleza? Normalmente via presencial, bateu ponto, registro, né? Assim por diante. Sua carga horária de 8 horas diárias ali, então você vai entrar tal horário, sair tal horário, beleza, tá? Então, regime de trabalho, via de regra, presencial. E assim se deu por muito tempo, tá? Só que o próprio âmbito trabalhista já vinha mudando essa perspectiva, né? E trazendo situações como teletrabalho, tal do home office e assim por diante, tá? Essa questão ela reflete aqui no âmbito da advocacia e além hoje do regime presencial, o advogado empregado pode ter o regime, ó, não presencial ou de trabalho à distância, que seria o nosso teletrabalho ou home office. A diferença, né, no presencial, então nessa modalidade prioritariamente, as atividades do advogado empregado são realizadas nas dependências do local indicado pelo empregador. No caso de trabalho à distância, são prioritariamente realizadas fora dessas dependências. Ainda que esse advogado vai eventualmente lá fazer uma reunião, vai lá na empresa e assim por diante, tá? O que é relevante aqui, óbvio, né, que nesse caso, ao você contratar um advogado nesse modelo aqui, que você detalhe melhor como que vai se dar isso, né? Para quem trabalha home office, normalmente costuma se fixar também esse controle por meio de produtividade, diferente de quem vai lá e bate o pontinho, né? Pronto, bate o ponto, tá? Então, tem esses pormenores ali, tá? E além disso, que talvez hoje é o mais comum na advocacia nesse sentido, é justamente a modalidade mista, tá? Então, que ela vai assumir as duas possibilidades, né? Nessa modalidade, o advogado pode atuar tanto presencial, no estabelecimento do seu empregador, ou não presencial, conforme as condições definidas no seu contrato ali de trabalho, tá? Então, hoje o advogado empregado pode ser presencial, à distância, tá? Que seria o nosso teletrabalho aí, ou misto ou híbrido, ok? Gente, advogado tem direito a um salário mínimo? O nosso estatuto prevê que sim, né, que seria o piso salarial, mas isso depende de lei específica que até hoje não foi realizada, tá? Então ele tem direito a um salário, óbvio, né, mas esse piso profissional ele não foi estipulado ainda. Então não existe ali um valor mínimo base para um advogado receber, tá? Outro ponto ali, gente, em relação à sua jornada de trabalho, né? A jornada de trabalho, antes de 2022, era de 4 horas diárias e 20 horas semanais. Só que a lei permitia, tá, um tal de dedicação exclusiva. Era um rolo danado, porque, na verdade, você colocava o cara em dedicação exclusiva para não pagar hora extra, para não pagar adicional noturno, né? E ele trabalhava lá madrugada fora, nesse sentido. Falando, não, se é DE, DE não tem que cumprir horário nesse sentido, tem que trabalhar qualquer horário que for requisitado, né? Dentro dessa sistemática. Então, a lei muda e acaba com isso. Então, a jornada de trabalho hoje do advogado, ela é de 8 horas diárias, tá? Ali mês de semana, obviamente, e 40 horas semanais. O que passou desse horário é hora extra de advogado, pronto, acabou. Não existe mais a figura do advogado empregado de dedicação exclusiva. Acabou essa história aí, tá? Então, a jornada de trabalho hoje do advogado empregado é de 8 horas diárias. Óbvio que essa entrada, essa saída vai ser de acordo com o regime de trabalho que o empregador assim estipular. E, eventualmente, então, se era para eu trabalhar até às 19, eu fiquei até às 10, isso daqui vai virar hora extra em favor desse advogado, ok? Já pensando, né, gente, em relação a essa questão, né? A hora extra de advogado é de 100% sobre o valor da hora trabalhada, ok?
100%. No âmbito comum aí, se eu não estou enganado, é 50%, tá? Adicional noturno é de 25% de acréscimo, beleza? 25 ali por cento de acréscimo, tá? Nesse caso, começa ali às 20 horas da noite, 8 horas da noite, e vai até às 5 horas da manhã. Tem direito ainda a esse acréscimo de 25%, ok? Beleza? Tá? Bom, gente, e por fim, em relação a horários de sucumbência, a gente ainda vai estudar honorários, né? Mas quem perde o processo, né, por conta do nosso ordenamento, perdeu, sucumbiu, tá? E aí o advogado tem direito aos honorários, né, de sucumbência de 10 ali até 20% via de regra, tá? Baseado no valor da causa. Então, uma causa de 1 milhão, se o juiz fixar 10% de honorários sucumbenciais, 100 mil é do advogado, tá? Daquela causa. E o advogado empregado, gente, isso aí é dele ou não é dele? Segundo a nossa legislação, é direito fundamental do advogado os honorários sucumbenciais. A regra é que isso é nosso, tá? Mas isso é direito disponível. Trata de dinheiro. Dinheiro, se você quiser rasgar e fazer o que você quiser do seu patrimônio, você faz, tá? De igual modo aqui. Então, embora prioritariamente seria do advogado, mediante negociação e isso expresso no contrato de trabalho, isso pode passar para o empregador tranquilamente. É o que, na verdade, acontece, né? A empresa acaba pegando ali os honorários de sucumbência, aqueles lucros que o processo vai acabar produzindo, e ao final ela reparte, então nem reparte, fica só com o patrão mesmo, enfim, tá? Então, esse aí, gente, é o nosso advogado empregado. E por fim, mas não menos importante, nossa figura aqui do estagiário, né? Que estagiário é esse que eu estou falando, né, gente? É o estagiário regularmente inscrito. Nós já vimos inscrição, né, em relação a esses aspectos, né, a inscrição do advogado, e aqui nós temos a inscrição do estagiário, os requisitos, então, para você ser estagiário. Tá? E quais são esses requisitos, né, para você ser ali estagiário? Os mesmos, basicamente, de um advogado regular, tá? Lembrando, né, gente, no caso de responsabilidade aqui civil, né, quem responde é o advogado que supervisiona o estagiário, tá? Responsabilidade do estagiário é sempre subsidiária. Mas a par disso, então, os requisitos de inscrição, né, capacidade civil, etc, etc, aquilo tudo, quitação eleitoral. O que tem de diferente, tá? Gente, para ser estagiário aqui na ordem, tá? Tem que estar nos 2 últimos anos do curso, ok? Então, a partir aí do 7º período, seria a partir hoje do 7º período, tá? Além disso, que tem de diferente, tá? Você vai precisar ali, né, ter sido admitido em algum escritório, você vai ter que juntar ali uma carta, né, de intenção e assim por diante, ok? Nesse sentido aí, tá? Então, demonstrar que você já tem a possibilidade de estagiar em um escritório ali devidamente regular ou junto com um advogado individual, o que for, tá? Então, o que nós temos de diferente é esse, 2 últimos anos do curso, e aí, obviamente, né, o escritório ali, essa prova de que você vai trabalhar, tá? Nesse caso, não vou exigir aprovação em exame de ordem, você faz uma prova para ser estagiário, tá? Mas o detalhe, nesse caso aqui, o estagiário ele só pode se inscrever no conselho seccional que for a sede do seu curso de Direito. Então, se você estuda aqui em Goiânia, Goiás, é aqui, seccional Goiás, que você pode ser estagiário, ok? Além disso, gente, por conta da própria legislação de estágio, o prazo máximo de estágio é o quê? De até 2 anos, tá? Só que o nosso estatuto prevê que o bacharel em Direito pode estagiar. Então, mesmo quem já formou, aí fica naquele limbo, né? O cara não passou na OAB, não passou em concurso, enfim, não faz nada, né? O do direito ali nesse limbo. Ele pode advogar, tá? Desculpa, ele pode realizar estágio. Seria hoje um debate que a gente está tendo sobre residência jurídica, algo nesse sentido, em outros órgãos aí, como defensoria, procuradorias, MP, tá? Não temos uma regulamentação específica disso, né? O que temos ali já em alguns provimentos, etc., que nesse caso, depois, né, que você é bacharel em Direito, depois que você colou grau, você pode estagiar, né, se não já tiver iniciado antes, até 2 anos desse período da sua formatura. Você não pode ficar estagiando a vida inteira sendo bacharel,
ok? Beleza? Lembrando, gente, o estagiário aqui não pode aparecer nenhum tipo de publicidade advocatícia. No máximo, a menção ao seu nome, se ele formar uma equipe junto ali com o escritório, tá? Qualquer falta do estagiário, né, que ele pratique, a sanção dele é uma censura, que é uma advertência ali. Mas a responsabilidade do estagiário é subsidiária. Responde sempre ali o seu chefe imediato, tá? Bom, gente, e agora um outro ponto importante, o que o estagiário pode fazer, tá? Junto com o advogado supervisor, ele pode fazer tudo. Ele pode ir numa audiência de instrução, professor? Pode, tá? Ele pode assinar uma petição junto a um agravo de instrumento junto com o advogado? Pode, tá? Pode fazer ali uma consultoria junto com o advogado? Pode. Junto do advogado, ele pode tudo, tá? Pode tudo, tá? Agora, sozinho, o que o estagiário pode fazer? Segundo o artigo 29 do nosso regulamento, sozinho, né? Então, sem estar acompanhado do seu advogado supervisor, ele pode retirar e devolver autos de cartório, fazendo carga. Hoje isso é inútil, que o processo é eletrônico, raros os processos físicos aí. Obter, né, certidões de peças e autos de processos, né, pedir ali certidão narrativa, o processo se perdeu, foi arquivado, enfim, e assinar a petição de juntada, que não tem teor jurídico propriamente dito, para juntar documento no processo, tá? A gente até sacaneava, né, estagiário, coitado, sozinho, ele podia ser burro de carga, quer fazer carga, encher o saco dos outros, quer ficar pedindo certidão, ou achar que é advogado, quer fazer mera petição de juntada aí, tá? Agora o parágrafo 2º, cuidado, para atos extrajudiciais, se ele tiver ali uma autorização respectiva, tá? Aí ele pode realizar qualquer ato. Ah, vai ter, Guilherme, uma perícia no INSS, né, extrajudicial, não é isso? É órgão administrativo. Então, nesse caso, o estagiário em posse desse subestabelecimento ou dessa autorização, ele pode sozinho acompanhar lá esse cliente nessa perícia, tá? A gente tem algumas audiências que são extraprocessuais, por exemplo, na Justiça Federal, enfim, né, Sejusques. Então, o estagiário, nesse caso, ele pode realizar todos, desde que tenha essa natureza extraprocessual e extrajudicial, tá? Gente, novidade ainda do estagiário que eu trouxe sobre o seu regime de trabalho, tá? Que permitiu, cuidado, no caso ó, de situação excepcional, tá? Então, no caso, situação excepcional declarada pelo poder público, permitiu o estagiário fazer trabalho à distância, ó, teletrabalho. Tudo bem? Tá? Mas só nesse caso excepcional e declaração de poder público. Regra geral, o estagiário tem sua jornada presencial. Beleza, tá? Outra novidade aí que veio para abarcar o estagiário é justamente que no seu contrato de estágio já tem que vir ali a questão que envolve, né, sistemas, equipamentos, infraestrutura que ele vai utilizar. Porque às vezes o chefão lá, né, emprestava o notebook para o estagiário, ele levou para casa e aí ao final o chefe descontava um valor em cima disso, algo nesse sentido, tá? Então isso tudo hoje tem que estar expresso, além da bolsa de estágio, a respeito ali de como que vai fornecer esse material de trabalho para o estagiário, ok? Beleza? Tudo bem, meu povo? Como eu falei aí, sujeitos da advocacia é um tema bem tranquilo, um tema curtinho, mas muito importante, né? A ser realizado ali também, leitura bem simples no nosso estatuto, basicamente. Fechou? Então, meu muito obrigado e até a próxima aí.